Olá, pessoal. Nós vamos iniciar aqui mais uma aula, né, de história. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno. Eu tive apenas dois encontros, né, com vocês. Eu acho que apenas com uma turma. E na nossa última aula, né, eu tentei iniciar o Brasil colonial e o tempo ele foi curto demais para o que eu tinha proposto, né? Então, eu conversei com a coordenação do Emancipa para eu poder oferecer aulas, né, adicionais, aulas extras, fora do sábado para vocês, para suprir, né, o que faltou na última aula, certo? De antemão, eu peço desculpas também, né, para quem participou no dia, e aí ficou muito rápido, muito acelerado. Então, aqui a gente vai com um pouquinho de calma, né? Naquela primeira aula, eu tentei demonstrar um pouco da perspectiva contracolonial, né? O que é isso? É uma perspectiva, é um olhar que os livros didáticos, que o ensino médio, que o ensino básico no geral não nos dá, né? Que foi a prática da colonização e os seus efeitos negativos, né? Mas aqui a gente vai ver aqui o contexto um pouco do Brasil colonial, e que costuma cobrar, né, nos exames nacionais, né, em vestibulares, no Enem, e que estão, né, dentro do contexto que a gente aprendeu ao longo do tempo, certo? Aqui a gente vai ver um pouco do roteiro, né, da semana do qual vocês vão estar assistindo esta aula. E esse roteiro tem a data aqui, porém, essa data ela pode modificar, certo? Então, vai ocorrer em setembro, certo? Mas pode haver alteração na data. O que não vai haver uma alteração na data vai ser o dia 11/9, que vai ser a aula no sábado, ou seja, já é algo marcado. Já o dia 9/9, né, que vai ser numa quinta-feira, ela ainda vai ser dito o horário, né? Então a coordenação vai estar informando isso vocês melhor, tá? Então pode mudar. E qual é a nossa estratégia aqui de estudo, né? Primeiro, vai ter essa aula expositiva gravada, ela vai ser postada no YouTube, né, no canal que eu tenho, até utilizo para os meus alunos e alunas, e vai estar lá postada essa aula, certo? No dia 9. Nesse mesmo dia, né, eu vou pedir a vocês que vocês assistam um documentário. Esse documentário aí tem 5 episódios, né? Cada episódio tem, no mínimo, a média é de 24 minutos. Então, mas aí eu peço que vocês assistam pelo menos o episódio 1 e 2 do documentário Guerras no Brasil, tá? Tem tanto no YouTube quanto na Netflix. Então, quem tiver aí a Netflix, pode assistir pela Netflix ou pelo YouTube, né? O acesso mais rápido, né, para todos. E aí vocês vão assistir, né? Porque nessa aula expositiva eu vou estar dando aqui o que nós aprendemos, o que nós sabemos sobre o Brasil colonial, certo? A história da carochinha, né? A história lá dos portugueses, né? E sua dominação sobre este território, né? Já ocupado. E aí vocês assistam, né, esse documentário que vocês vão ter um outro ponto de vista, né? Porque é um outro ponto de vista sobre a história do Brasil, né? Que estamos tentando mudar um pouco essa perspectiva, esse olhar, e esse documentário ele vai trazer um pouco dessa perspectiva contra-colonial, né? Não que os intelectuais lá utilizem essa palavra, né? Mas ver a outra face, né, da colonização já é uma perspectiva contra-colonial. No dia 11/9 vai ser, eu vou pedir que vocês elaborem um mural, né, nesse aplicativo aí do Google, que é a Jamboard. É um aplicativo bem fácil, né? Vocês tentem ver, eu vou postar um tutorial, né,
explicando como é que vocês fazem. Lá no mural eu peço a vocês o que é que vocês devem fazer nesse Jamboard, e vocês vão tentar, né, elaborar esse mural, cada um no individual, certo? O que é que eu vou pedir? Eu vou pedir que vocês coloquem pontos específicos, né, um resumo, em poucas palavras, né, de pontos que vocês podem contrastar com o Brasil colonial que nós conhecemos com o Brasil contracolonial que vocês assistiram nos episódios, né, Guerras no Brasil, certo? Então, lá vai estar tudo bem explicadinho, né, o que é que vocês devem fazer. Por último, aqui está errado, né? Eu botei simulado, mas aqui é Enemancipa, né? Botei Emancipa, mas é Enemancipa, né? Um simulado onde vocês vão ter questões do Enem e vocês vão testar, né? A partir do conhecimento adquirido da aula, a partir do mural que vocês vão fazer, a partir dos vídeos, do documentário que vocês assistiram, vocês vão tentar responder, né? E aí, após esse simulado, eu perceber que tem um número significativo de pessoas que responderam, eu vou postar mais uma aula, né, comentando as questões desse simulado, certo? E aí, o nosso cronograma de estudo de setembro será essa, né? No caso aqui, professor Bruno, de História, ok? E aí nós teremos um outro encontro em outubro, ok? Dando continuidade ao Brasil imperial, certo? Então, vamos aqui para... O que a gente deve saber aqui do Brasil colonial? Primeiro, né? Existe esse termo aí, período pré-colonial, né? É um período onde existe um contexto, né, na Europa do qual se deve entender, né? E que contexto é esse? As cidades europeias estavam se modernizando, os alimentos entraram em escassez, né? Metais preciosos não tinham tanto na Europa, então os europeus vão procurar uma saída, né? Aumentar o seu comércio, né? E tinha uma perspectiva também de aumentar o acúmulo de metais, né? Então, o principal objetivo aqui dos europeus era o acúmulo de metais. Mas aí eles tinham um roteiro, né, comercial, e esse roteiro comercial era com as Índias. Porém, o mar Mediterrâneo, né, que ficava ali entre o continente africano e o continente europeu, né, ou seja, o mar Mediterrâneo ficava aqui, né, no meio, entre esses dois continentes, e quem dominava aquele território ali, ou era os italianos, ou era os turcos que ficavam ali já na Ásia, né? Então, eles tinham um domínio ali. Então, os europeus que quisessem passar pelo Mediterrâneo teriam que pagar tributos. E aí os tributos custavam muito caro, né? Então, houve aí um período onde eles buscaram uma nova rota. Aí essa nova rota acabou que eles bateram, né, no continente americano. Mas há estudos que eles já conheciam esse território, certo? Caso aqui existia uma presença de europeus aqui bem antes. Então vamos aqui para o período pré-colonial, chegada dos portugueses à América em 1500, né? Aí lá no quinto ano a gente aprende isso, né? Em 1500 a descoberta, né? A mais correta é a chegada dos portugueses, né? E esse período pré-colonial é o período onde os portugueses estavam aqui, ó, já tinham chegado aqui, né, em 1500, porém demoraram 30 anos para ele ocupar essa região. Por quê? Porque eles não conseguiram encontrar aquilo que os espanhóis encontraram no Império Azteca, no Império Inca, né?
E no Brasil aqui eles não encontraram os metais preciosos. Então, durou 30 anos para que os portugueses, de fato, ocupassem essa região. E eles vão começar, né, já que não tinha esses metais preciosos, eles vão extrair o pau-brasil, né? Então, a gente já tem o primeiro nome aí, extrair, né? Então, eles vieram aqui, o processo de colonização, pessoal, é um processo de extração, é um processo de usurpação, né? Ou seja, de roubo mesmo de matéria-prima, né, em busca do lucro, certo? E aí, eles vão extrair esse pau-brasil e vão construir feitorias que eram uma espécie de armazéns, né? Então, vai ter feitorias aqui em alguns litorais do Brasil, tá? Então, a presença portuguesa no início vai ser bastante pequena. O pau-brasil vai ser a primeira forma predatória, né, de extração de matéria-prima no Brasil, certo? Quem é que vai extrair esses metais preciosos? Esse pau-brasil. No caso aí são os povos originários, né? Esses povos originários que são conhecidos como indígenas. Como foi o primeiro contato lá dos europeus com os povos indígenas? Foi amistoso, né? Vocês vão ver no documentário que vocês vão assistir, Guerras no Brasil, o Ailton Krenak, né? Que ele vai colocar isso muito bem, né? Os indígenas receberam muito bem os portugueses, mas só que esses portugueses tinham uma intenção, né, a mais. E essa intenção estava baseada aí no lucro. E eles queriam isso a qualquer custo. Após 1520, né, será mandado algumas expedições para conhecer um pouco a costa brasileira, né, e principalmente combater piratas franceses. Ou seja, a partir de 1520 começa um processo de ocupação, tá? Ou seja, de cuidado com o território que era, né, entre aspas, dos portugueses, porque eles chegaram aqui mesmo tendo o território ocupado, mesmo tendo um povo aqui, eles já se achavam donos desse território. Por que eles se achavam donos? Porque eles se achavam mais civilizados, né? Houve um período onde que os portugueses, né, já no processo de colonização, julgavam se os indígenas, né, tinham alma ou não, né? Então, como eles se achavam superiores, então eles tinham total direito, né, na cabeça deles, de colonizar esse território e dizer que esse território era deles, certo? Então, foi a partir da ocupação de outros estrangeiros no Brasil é que vai intensificar, né, a presença dos portugueses aqui em território brasileiro, certo? Então, a partir de 1530, eles começam a ocupar e começam a organizar a administração, né, da colônia portuguesa, certo? E essa colônia portuguesa, ela vai ocorrer, essa administração vai ocorrer primeiro com as capitanias hereditárias. Essas capitanias hereditárias já tinham sido adotadas no continente africano. Lembrando que antes dos portugueses chegarem aqui, os portugueses já estavam lá no continente africano, né, produzindo e plantando cana-de-açúcar e já praticavam, já conheciam aquele território ali africano, né, e os próprios africanos, principalmente ali no Congo, né, eles tinham a Ilha da Madeira, entre outros. Então, as capitanias hereditárias vai ser um processo de divisão do território do Brasil em 15 faixas, né, do qual a gente está vendo aí colorido. Cada capitania hereditária teria um capitão donatário, ou seja, o que é um capitão donatário? Seria o governante daquele território. Ou seja, uma capitania, por exemplo, aqui do Ceará, seria dada apenas a uma pessoa, tá? Seria doado pelo rei de Portugal a uma pessoa, e essa pessoa teria algumas responsabilidades, né?
essa pessoa recebia essa carta de doação e dizia, ó, vá lá para o Brasil e administre. Qual era o objetivo? Primeiro, era fundar vilas. Segundo, defender o território. Terceiro, explorar aquele território, né? E se quisesse escravizar os índios, poderia. Se quisesse contratar mais outras pessoas de Portugal, poderia. Então, uma pessoa recebia um território para governar todo o Ceará. Então, imagine aqui o Ceará que nós vivemos, né? Uma pessoa sendo dona desse território, apenas uma. Isso, pessoal, vai acarretar um problema que nós temos hoje, que é a tal da reforma agrária, que no Brasil há muito tempo se discute, mas não se faz. Né? Por isso que existe o grupo aí, o MST, Movimento Sem Terra, que busca ocupar territórios que estão apenas no mato, que não são ocupados. Né? Então, o MST pega esse território, reivindica esse território e aí constrói novas moradias para aqueles que não têm. Né? Há um problema grave no Brasil, onde tem aquela seguinte frase, né? Muita gente sem nenhuma terra e pouquíssima gente com muita terra. Né? A gente tem aí os grandes latifúndios, ou seja, os grandes fazendeiros com bastante terra, né? Enquanto pessoas aqui estão morando na rua porque não têm condições de pagar um aluguel e muito menos a comida, né, de casa. No caso, o capitão donatário aqui do Ceará, né, nem sequer chegou para administrar a capitania do Ceará. Né? Então, foi um processo bastante complicado. Por quê? Porque as capitanias hereditárias elas não vão ter sucesso, né? Ou seja, elas não vão lograr êxito, certo? E parte dessas capitanias, elas vão sofrer, principalmente, pessoal, com a falta de comunicação. Como elas não tinham comunicação, isso vai ajudar com que os europeus, no caso aqui os portugueses, não tenham sucesso nesse tipo de administração, certo? E um dos fatores, né, como é que se diz, dessas capitanias não ter sucesso foi a falta de recursos. Essas faltas de recursos também, a grande extensão de terra, como uma pessoa ia administrar o Ceará todo, né? A falta de comunicação, a resistência indígena, né? E ataques de corsários, né? Ou seja, de piratas, de mercenários contratados, certo? Vamos aqui para o terceiro ponto. Como as capitanias hereditárias não deram certo, né? As capitanias hereditárias que deram certo foi apenas Pernambuco e São Vicente e também da Bahia, certo? Houve um novo processo de administração que foi o governo geral, né? E aqui simplificando, o governo geral era apenas uma pessoa que iria governar, né? Um governo centralizado, é como se fosse hoje, tem um presidente, mas teria nas províncias, que são os estados, né? A província, naquele período, eram os estados. Teria os seus governantes, né? Mas aí teria um governo geral, primeiro governador, né? E aí as tarefas eram o quê? Era promover o povoamento das terras, era propagar a fé católica, né? A catequização, a conversão e a destruição da religião dos povos originários, né? Defender o território dos ataques dos corsários, e a partir daí houve um processo em que Portugal acabou se unindo com a Espanha, né? Ou seja, que é a conhecida União Ibérica. E isso vai trazer alguns problemas, que durante esse processo de unificação entre Espanha
e Portugal, vai haver uma ocupação, que é a ocupação dos holandeses, né? Do qual a gente vai ver aqui um pouco mais à frente, certo? O Brasil, durante esse governo geral, ele vai se dividir em duas partes, né? Que no caso aí vai ser o Maranhão, né? E a outra parte vai ser o, no caso aqui, o Brasil do Sul, né? Ou seja, o Brasil vai se dividir entre Norte e Sul, né? Para poder administrar esse grande território, certo? Diante disso, o Brasil já estava em processo, né? Aqui de 1621, 1674, né? Ou seja, a partir de 1540, né? Já havia a plantação de cana-de-açúcar, né? Os grandes engenhos, do qual a gente vai ver aqui um pouco mais à frente. Tá? Deixa eu só... Estou passando demais. Que vai ser a parte das atividades econômicas, né? Quais são as principais atividades econômicas? As principais, né, para a gente colocar aqui logo de forma resumida, né? Esse slide aqui vai ficar para vocês, né, darem uma lida, uma olhada, né? Mas a principal atividade econômica no Brasil vai ser aqui a cana-de-açúcar, né? Essa cana-de-açúcar, como eu falei, os portugueses já tinham contato com os africanos, né? Então, eles já tinham a plantação da cana-de-açúcar em Açores e na Ilha da Madeira, certo? E isso vai facilitar essa plantação aqui no Brasil. Lembrando que o açúcar, naquele período, era algo precioso, né? É como se fosse o petróleo nos dias atuais. Então, foi uma economia bastante lucrativa. Existia apenas o açúcar? Não, né? Existia o algodão, existia também a pecuária, né? No sul do Brasil, no Nordeste aqui também, existia o tabaco, né? Que é o fumo, existia também cacau, né? Muito lá na Bahia. Então, essas economias elas vão estar aqui em transição, né? Junto com o açúcar. Porém, o açúcar ele vai ter mais importância, né? E onde vai estar presente, principalmente aqui na região Nordeste, Pernambuco, né? Principalmente, né? Recife, se a gente for na cidade de Recife, né? Aquelas construções antigas, aquilo ali foi no período da cana-de-açúcar, né? E aqui, a primeira fonte econômica vai ser a extração do ouro. Só no século XVII, né, 1600, que vão descobrir o ouro, né, em Minas Gerais. A capital do Brasil, que antes era em Salvador, vai mudar para o Rio de Janeiro, por conta dessa proximidade com Minas Gerais, né? Então, a administração vai mudar. E várias pessoas, né? Tanto a gente já tem aqui os negros escravizados, né? Os negros libertos, porque vai existir milhões, né, de negros aqui, e vai ter os escravizados, vão ter milhares de negros libertos também, né? Vai ser nesse período também que vai ter vários quilombos, né, no Brasil. Vocês vão assistir um episódio sobre os quilombos no documentário, né, que eu vou pedir para vocês assistirem. Então, diversas pessoas ali vão para o centro do Brasil, que no caso ali é a região de Minas Gerais, que hoje é o sudeste, né, do Brasil, ok? E aí começa uma nova etapa, né, de, de, de economia, né, no Brasil, né? Vai ser também nesse período, né, tanto na parte da cana-de-açúcar quanto na extração de ouro, né, a vinda, né, de pessoas escravizadas. O tráfico negreiro também era um negócio rentável,
ele chegava até superar, às vezes, o comércio do açúcar, certo? Então, escravizar os negros, né, trazidos da África, era bastante lucrativo. Então, não era apenas para a mão de obra, mas era um comércio que enriqueceu diversas pessoas, né, através disso. E os negros trazidos da África, né, ali da região da Nigéria, do Congo, da Angola, Moçambique, a parte ali que são os povos bantus e os povos iorubás que vão estar presentes aqui no Brasil, né? E foram cerca de 4 milhões, né, de africanos que vieram para o Brasil, né? Fora aqueles que morreram durante o trajeto, né, da viagem, porque o trajeto da viagem era totalmente insalubre, né? E eles faziam as necessidades onde eles se deitavam, se caso vomitassem, deitavam sobre o vômito, as pessoas que morriam ficavam ali do lado delas, né? Então era uma viagem que durava 30, 40 dias, então era bastante cruel, né? Só a vinda deles já é bastante cruel. Então é essa outra face aqui, genocida do Brasil colonial, que a gente tem que perceber, certo? Vamos aqui para a quinta, a sociedade colonial brasileira, né? Então, essa sociedade aqui, eu costumo dizer que o branco, além de ser branco, ele vai ser homem, ele vai ser cristão, tá? Ele vai ser branco, cristão e homem, né? Então, a gente tem aí alguns valores, tá? Primeiro, a ideia de branco, que é sempre ser bonito, que é sempre ser perfeito, a ideia de ser homem, né, ele é superior ao sexo feminino, né, e aí tem um mundo patriarcal, e cristão, né, onde qualquer outra pessoa que não seja cristão vai ser herege, vai ser do mal, vai ser uma pessoa condenada ao pecado, entre outras coisas. Né, vai sustentar o patriarcalismo, vai sustentar a escravidão, né, vai existir inúmeros documentos onde a bula papal, que é um documento onde vai dar autoridade aos colonos a escravizar tanto indígenas quanto negros, né? Vai haver um momento que os católicos vão querer catequizar os índios, vão destruir a religião indígena, a espiritualidade indígena, certo? Então, esses membros aqui, europeus, eles vão dividir entre nobres, membros estão aqui, né, degredados, né, vão vir vários degredados da Europa, ou seja, pessoas que eram criminosas, pessoas que eram excluídas da sociedade europeia e vieram aqui para o Brasil. Tá? E aqui, os povos originários que já estavam aqui, que resistiram, né, no caso aí, a maior parte da população indígena era de tronco tupi-guarani, né? E aí eles vão se espalhar e vão se misturar com vários outros povos, Xeje, e os povos remanescentes hoje, Yanomami, o próprio Krenak, Goitacazes, os povos aqui do Ceará, que é os potiguares, tupi, Tremembés, Cariri, Canindés. Então, esses povos vão resistir, né? Se eles existem até hoje, é porque eles resistiram, certo? E os negros, né? Os negros vindo de diversas partes da África, certo? Mas na sua grande maioria eles vieram de povos bantus e iorubás, né? Que a gente precisa ter uma aula específica tanto sobre os povos originários, sobre tanto quanto os negros. Porém, né, esse novo Enem não está exigindo muito sobre esses povos, né? E nós sabemos o porquê. Esse novo governo aí, com um ministro da Educação evangélico, né? Então, vamos lá. Ameaças ao domínio português. Como eu falei, né?
processo de colonização no Brasil se iniciou através da ocupação de outros países. E, além dos franceses, né, nós temos aqui os holandeses, né, que consolidaram, né, um certo tipo de conquista ali no Nordeste, administrando por um certo período e que saiu ganhando, né? Vai haver uma guerra entre holandeses e portugueses. Os portugueses, depois de muito tempo, conseguem, né, expulsar os holandeses, mas só através de uma negociação e através de um pagamento, né? Então, os portugueses tiveram que pagar para os holandeses, né? Mas Pernambuco, né, foi beneficiada pela urbanização de Maurício de Nassau, né, que hoje até dá o nome de uma faculdade aqui em Fortaleza, né, Maurício de Nassau. Foi o principal governador, né, holandês em Pernambuco. Por exemplo, aqui no Ceará, Fortaleza, nós temos a presença de holandeses através do Forte Schonebrug, que fica ali próximo à Catedral do centro de Fortaleza, né? Que hoje é a 10ª região militar. Então, ali tem o primeiro forte, né, holandês, um dos primeiros fortes, levantado por holandeses. Então, isso já dá indício da presença holandesa no Brasil. Tá? E aqui, a invasão francesa vai ocorrer no Rio de Janeiro, que vai ser conhecido como França Antártida, e no Maranhão, que vai ser a França Equinocial, certo? Porém, a presença francesa vai ser bem não vai trazer grande problema para os portugueses, apesar da presença dele aqui de mais de 10 anos aqui no Rio de Janeiro, né? Mas eles conseguiram ser expulsos, né, através de negociações e também de batalhas. E a inglesa, né, a invasão inglesa, ela foi de forma sorrateira, né? Os ingleses contrataram vários corsários, piratas, né? Por isso que existe aí Piratas do Caribe, né? Que contextualiza um pouco essa presença deles em outros territórios, né? Mas a invasão inglesa mais foi de negociar com os portugueses também, né? E eles se beneficiaram até o Brasil imperial, né? A presença inglesa aqui durou bastante tempo, certo? Vamos aqui para os finais. E as revoltas coloniais, né? Lembrar que dentro do Brasil colonial houve resistência. No livro didático a gente tem o quê? Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, a Guerra dos Mascates. O que foi aí a Revolta de Beckman? A Revolta de Beckman foi uma revolta onde parte do comércio tinha domínio sobre as drogas do sertão. O que são as drogas do sertão? São especiarias, né? E aí houve um aumento no tributo, e aí eles se revoltaram, né? A Guerra dos Emboabas foi uma guerra, né, em Minas Gerais, entre paulistas e mineiros, né? Para dominar aquele território ali do ouro, certo? E a Guerra dos Mascates, que vai ocorrer aí em Pernambuco, vai ser uma guerra ali que foi devido à cana-de-açúcar, certo? Mas por que eu estou falando assim em forma... E as outras revoltas que ocorreram? A primeira revolta contra a colonização foi o Quilombo de Palmares, né? Já em 1500 já existia um quilombo. E o que é um quilombo? O quilombo era um território ocupado por negros que deixaram a escravidão, que não aceitaram a escravidão. E dentro do Quilombo do Palmares, que durou quase 100 anos, eles conseguiram estabelecer um comércio, eles conseguiram elaborar leis e construir uma administração
que tinham, em média, pessoal, quase 30 mil pessoas dentro do Quilombo dos Palmares. Tá? Então, isso foi a primeira forma de resistência. Teve também o Quilombo de Quireterê, né? Liderada por uma mulher, né? Que no caso é a Teresa de Benguela. Quilombo Palmares, nós tivemos Gangazumba, Zumbi e Dandara. No Quilombo de Quireterê, nós tivemos uma mulher conhecida também como Rainha Benguela, né? Então, assim como em inúmeros outros quilombos, houve também o Engenho de Santana, que os negros fizeram greve. A primeira greve no Brasil foi, né, liderada por negros que não quiseram trabalhar no engenho, né? O engenho é onde produzia, plantava cana-de-açúcar e transformava em açúcar nas fábricas, né, de engenho, certo? Então, vai ter aqui a Conjuração Mineira, tá? Em 1789, que lá o conhecido Tiradentes, né? O motivo, né? Principalmente pela autoridade, né, da metrópole, pelo abuso na cobrança de impostos, né? E a Conjuração Baiana, que vai ter uma participação de uma classe fora da elite, né? Negros vão participar, negros livres e escravizados. Então, vai ser uma revolta democrática, né, também, onde boa parte da população vai participar. Mas é bom a gente frisar a participação, as revoltas que houve aqui no Brasil colonial, né, que a gente também pode ter uma aula específica sobre isso, certo? Por último, pessoal, tinha aqui o fim do período colonial, né? Que vai ser aqui em 1815. Porém, pessoal, começa o Brasil colonial, mas o que é que muda? Não muda quase nada. O Brasil ainda vai ter a cana-de-açúcar, o Brasil vai ter a extração do minério, né, ouro e prata, a extração do ouro, e o Brasil ainda vai ser escravocrata, e o Brasil ainda vai perseguir índios e matar, né, como o Borba Gato, né, que foi a estátua aí que recentemente estava para ser destruída, certo? Então, o Brasil colonial, pessoal, ele continua no Brasil imperial. O que é que vai mudar? Vai mudar é que a família portuguesa vai vir para o Brasil em 1808, né? Chega ao Brasil, e aí vai ter algumas mudanças. O Brasil é que vai ficar com o lucro, né? Porque a família real portuguesa estava no Brasil. Esse lucro não ia mais para Portugal, né? E aí o motivo da família real ter vindo para o Brasil foi a invasão de Napoleão a Portugal, simples, né? E por que Napoleão invadiu Portugal? Ora, porque Napoleão estava querendo mandar em tudo, né, na Europa, e Dom João descumpriu um decreto, né, que é o bloqueio continental, que nenhum país poderia comercializar produto com a Inglaterra. E aí a Inglaterra estava sempre junto de Portugal, e aí deu problema, né, deu BO para ele, e aí ele veio foragido, né, então nós fomos colonizados por pessoas que não conseguem defender o seu próprio território, certo? E por que Napoleão não veio para o Brasil? Porque Portugal veio defendido, né, por vários navios ingleses. E quem dominava os mares naquele período era a Inglaterra, né? Então, aí, nós temos aí um corajoso Dom João, né, que chega aqui ao Brasil e depois retorna, né? Depois de uma pressão de políticos portugueses, pede para ele retornar, acaba retornando, e aí o seu filho, Dom Pedro I, acaba ficando, e posteriormente a gente tem aquela ladainha de dependência ou morte. Tá? Então, pessoal, existem algumas coisas que a gente precisa entender, né? As músicas que eu passei, né? Tem uma música do Nat Roots,
que é bastante significativa. Quando ele diz aqui que a cultura e o folclore são meus, mas os livros foi você quem escreveu, os europeus escreveram a nossa história e escreveram como se eles fossem as melhores pessoas, tá? Tiraram o nome genocida, tiraram o nome de machista, tiraram o nome de intolerante religioso, tiraram vários nomes do qual eles teriam, certo? Não mostraram, né? Mostraram que o Brasil foi colonizado, enriqueceu, e foi tudo muito bem, tá? E essas pessoas que eram excluídas, né? Elas foram aqui perseguidos durante muito tempo, sem direitos e nem escola. E quem são? Os negros escravizados. Não que ele precisasse de escolas, né? Porque na cultura deles, né? Na cultura dos povos originários, a escola é a própria vida, né? A vivência, é a natureza, é a espiritualidade deles, certo? Então, eles vieram trazendo isso e tiraram deles, né, essa oportunidade. E até hoje a gente sofre essas consequências, né? E aí, como é que essas pessoas poderiam registrar suas glórias? Como é que os negros, negras, povos originários poderiam registrar suas glórias? Tá? E aí, o que é que se registra na história? É apenas quando a gente pensa aqui que anjinhos, primeiro, e se anjinhos para dizer que o do lado mal é o candomblé, né? Muita gente, com cabeça aberta ou não, acabam condenando e prejulgando o candomblé como algo do mal. Mas quem produziu isso para nós? Foi os europeus, né? Foram os europeus. E hoje, vários terreiros de candomblé sofrem com agressões, né? Sendo seus terreiros depredados, crianças que está com a indumentária sendo apedrejado. Então, parte do nosso racismo, parte do feminicídio, parte da homofobia, isso aí é uma chaga, uma praga que tanto o branco, cristão, europeu e homem trouxe para o Brasil, tá? E aí nós temos aqui uma música do Racionais que sintetiza, né? O que que eles vieram aqui? O intuito deles era ouro e prata, ele não queria saber da cultura dos povos originários, ele não queria saber da história dos povos africanos, não. Ele queria lucrar a qualquer custo, tá? E produzir esse mundo colonial que nós vivemos hoje, que é através do lucro, que é através dos bens materiais, tá? Então, e nós temos aqui uma música da Larissa Luz, né? Bastante significativo, quando ela fala que não deixe de colonizar, te converter, te doutrinar, te alienar. Foi o que fizeram ao longo de 500 anos. Nós temos que nos desconverter desses valores, nós temos que tirar essa doutrinação que nos colocaram e julgam o outro como errado. Nós temos que tirar essa alienação, tá? Então, descolonizar é perceber que o que foi feito lá atrás foi negativo, certo? Então, pessoal, espero que eu não tenha sido longo, né, com vocês. Vocês assistam o documentário, né, do qual vai ser postado o link lá no Classroom, sobre guerras no Brasil. É uma outra perspectiva diferente desses slides. Esse slide também vai ficar disponível para vocês. E até a próxima, né? A próxima videoaula vai ser sobre as questões do simulado, tá ok? Então, abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Eu vou só encerrar aqui.
Tchau.